Oi pessoal, hoje o intuito é conversar um pouco sobre a centralidade de Jesus em todas as Escrituras. E aí eu separei 3 versículos do Evangelho segundo João, capítulo 1, e justamente os 3 primeiros versículos. Eles dão uma ideia da centralidade de Jesus em toda a obra de Deus e, por conseguinte, da centralidade de Jesus nas Escrituras, na Bíblia toda. Vamos lá. João capítulo 1, versículos 1 a 3 diz assim: No princípio era aquele que é a palavra. Aqui está falando do Cristo. Ele estava com Deus e era Deus. Mostra aí já a unidade do Cristo com Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou seja, Jesus ele é a palavra, porque Jesus é o Cristo. Jesus estava com Deus e era Deus, era uma amálgama com Deus desde o princípio, desde sempre. Todas as coisas foram feitas através da palavra, através do Cristo, através de Jesus. Portanto, ele foi o agente causador, causal de tudo o que existe desde o princípio da criação até o fim dela. E o apóstolo João diz que sem ele, sem Jesus nessa história toda, nada do que existe nada teria sido feito. Ora, se eu estou aqui conversando com você, se você está aí me ouvindo, me assistindo, só estamos aqui por causa de Jesus. Esta é a grande e profunda verdade de tudo. É interessante perceber como o apóstolo João consegue sintetizar tudo isso. E parando nesses 3 versículos, a gente consegue já de cara perceber a centralidade de Jesus. E aí eu quero chegar na questão da leitura da Bíblia, da interpretação da Bíblia e da revelação da Bíblia pelo Espírito Santo. Ora, Jesus é o centro de tudo. Jesus, ele se dá a conhecer, ele nos é dado a conhecer, primeiramente pelos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali eu sei como Jesus é, ali eu sei como Deus é, ali eu sei através das palavras, dos ensinamentos, da doutrina de Jesus, como Deus espera que eu seja na vida. E ali eu sei também através dos exemplos, do modo de ser de Jesus, como Deus trata o ser humano, porque foi assim que Jesus tratou o ser humano. Leia os 4 evangelhos e você conhecerá como Deus é em Jesus. Depois nos são dados os Atos dos Apóstolos, que é o princípio da igreja e também é o princípio da doutrina dos apóstolos, que seguem depois nas cartas, desde Romanos até concluir-se no Apocalipse de João. Ora, conhecendo isso, tendo isso interiorizado em mim, aí sim eu posso partir para a leitura do Antigo Testamento e perceber que do Antigo Testamento tudo aquilo que se alinha com Jesus, tudo aquilo que se coaduna com Jesus, tudo aquilo que é do jeito de Jesus é também, sendo ele a palavra eterna, válida para sempre. O resto, tudo aquilo que não se coaduna com Jesus, que é diferente de Jesus, é informação de contexto. Se formos olhar os Salmos, por exemplo, há salmos ali maravilhosos que falam aquilo que Jesus falaria, mas há também entre estes salmos aqueles chamados imprecatórios que pedem para Deus destruição para o inimigo, que a cabeça dos filhos do inimigo fossem quebrados na pedra, por exemplo. Isto não se alinha com Jesus. Isto é a alma humana falando, é o sentimento humano que também está dentro das Escrituras falando. Portanto, aquilo que é alinhado com Jesus, que se parece com Jesus, permanece. E aí você poderia dizer, sim, mas você não está sendo seletivo, Kurt, com isso?
Não estou sendo seletivo. Seletivo seria dizer assim, isto me serve, isto não me serve, isto eu quero, isto eu não quero, isto eu aceito porque é fácil para mim aceitar, isto não porque não é fácil para mim aceitar. Eu não estou sendo seletivo, eu estou sendo cristocêntrico, eu estou sendo alguém que se baseia em Jesus, que constrói a sua vida e a sua interpretação em cima do Espírito de Cristo. Desta forma, agora, a gente partindo de fora para dentro, a gente percebe que em Cristo sendo tudo, todo o Antigo Testamento gravita, orbita em volta do Novo Testamento. E tudo aquilo no Antigo Testamento que não se parece com Jesus se desprende e vai. E aquilo que se parece com Jesus fica como sendo palavra de vida eterna, até pelo fato de Jesus ter cumprido toda a lei e a lei ter sido pregada na cruz junto com Jesus. Bem, do Antigo Testamento, o que se parece com Jesus, palavra de vida eterna. O que não se parece, informação de contexto útil para o conhecimento de cultura de época, de informações de época, de modo de ser de época. Novo Testamento agora. A doutrina dos apóstolos. Aquilo que lemos em Atos dos Apóstolos, aquilo que lemos de Romanos em diante até o Apocalipse, a doutrina dos apóstolos, até isso eu tenho que basear, comparar, medir por Jesus. Porque ali também há, por exemplo, sentimentos de Paulo, que era um fariseu de formação e de origem, e que fala muitas vezes por si, por Paulo. Até porque Paulo não imaginava que suas cartas escritas às igrejas virariam textos canônicos dentro de uma Bíblia, por exemplo. Bem, o que eu quero dizer é, até mesmo quando eu leio Paulo, eu tenho que lê-lo à luz de Cristo. E aí, o Novo Testamento, aquilo que Jesus representa, aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus encarnou, isto é absolutamente o centro de tudo. Jesus é o centro. Os apóstolos gravitam em volta dele. O que eles escrevem como sua doutrina, que se coaduna com Jesus, palavra de vida eterna. O que aqui ou ali difere de Jesus, informação de contexto. Velho Testamento, Antigo Testamento, aquilo que se alinha com Jesus, palavra de vida eterna, válida para sempre. O que não, informação de contexto. Então Jesus é o centro de tudo. Jesus é a minha chave hermenêutica, minha chave de interpretação para interpretar e para ter revelada por seu Espírito toda a Bíblia. E Jesus é a minha chave de interpretação para toda a vida. Esta é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com você hoje, dizendo de novo, Jesus é o centro de tudo. Tá bom, gente? Muito obrigado por chegar até aqui. Que Deus nos abençoe a todos. Tchau!